pedir para entrar. É. Bom, meu povo, minha gente, bom dia. Estamos aqui para cumprir, né, nossa programação. Então, nós estamos aqui aguardando entrar nosso querido pastor Cote, Marcos de Souza Borges, casado com a missionária Raquel. Tem um casal de filhos, o Gabriel e a Bárbara, e o neto, Daniel. Estão no campo missionário desde janeiro de 86, quando também se casaram. Desde então, vem trabalhando, aliás, atuando nacionalmente e internacionalmente, com intercessão, treinamentos. Você baixou aqui. Intercessão, treinamento. Baixa mais um pouco. Né? Treinamento, aconselhamento, mobilização missionária, impactos de evangelismo e conquista de cidades, edificação e implantação de igrejas. E também, de muitas outras formas, continuou servindo interdenominacionalmente o corpo de Cristo. Eles também desempenham um expressivo ministério na área de cura, libertação, investido na restauração de famílias e igrejas, bem como na formação de conselheiros e libertadores, com o propósito de sarar e capacitar a igreja para alcançar nações, investido na restauração de famílias e igreja e na formação de conselheiros. Aqui está a apresentação do nosso convidado. É com alegria que nós estamos vendo o pastor Cote. Olá, meu querido. Bom dia, doutor Jaziel. Eu queria já de bate-pronto aqui, lhe mostrar aqui uma figura maravilhosa. Olha aqui, ó. Pastor Salomão. Tudo bem, querido? Como é que você É uma honra tê-lo aqui conosco, pastor. Puxa vida, o prazer é todo meu, viu, gente? Prazer enorme. Então, pastor Cote, nós o abraçamos aqui no nome do Ceará, né? E todos que estão entrando agora aqui nessa live, dizer que é uma alegria, né? Estar com o senhor aqui nesse importante momento e nesse período em que o Brasil tem sido despertado numa grande tribulação, mas vai com certeza trazer ensinamentos para nós, com certeza. Então, nós estamos aqui nessa luta, mas na certeza de que Deus nos dará a vitória e também nos preparará melhor para que nós possamos atuar dentro dessa seara tão importante, que é a seara do Senhor, e utilizando aqui a veiculação humana, mas o Senhor tem um propósito aí, com certeza, dentro desses acontecimentos. Eu costumo dizer, na famosa história bíblica lá de Sansão, né? Em toda carcaça de leão, você tira mel, você tira doçura, não é? A gente tira desses momentos difíceis lições e suprimentos preciosos, né? Eu acho que não vai ser diferente. Mas, assim, eu tenho uma afinidade muito grande aí com o pessoal do Ceará, né? Tem muitos amigos aí, então eu quero mandar um beijo no coração de todos desse estado aí maravilhoso. É bom a gente estar nessa mesa aqui, viu, doutor Jaziel? É uma alegria. E também esse momento tem revelado muitos talentos que o Brasil não conhecia no nosso meio. Sim. Então, muitos talentos nossos, do povo cristão, que surge agora nesse momento, né? Nós já temos aí um ministro da Educação, que é o reverendo Milton, né? Sim, e outros que estão aí na ponta, trabalhando, às vezes até de forma ali, sem ser notado, né? Pelo homem, mas é verdade. Por Deus, né? Tem muitos soldados ali do dia a dia trabalhando de forma anônima e levando o Brasil a melhorar. Então, esse momento a igreja tem feito parte desse cenário e de uma forma muito, muito positiva e que eu tenho certeza que muito agrada a Deus. Eu acho que esse já é algum mel dessa carcaça, né? Que nós podemos provar. Mas o senhor já faça aí as suas considerações iniciais e aqui nós já vamos entrar propriamente na nossa conversação. Então, só me apresentando aí melhor aí para a turma, né? Principalmente para o seu público, né? Eu
me converti ao Evangelho novo, né, com 20 anos de idade, e me formei em engenharia mecânica. E logo depois de ter me formado, né, eu tive um chamado missionário, né? Então eu dediquei a minha vida aí mais para missões, né? Eu trabalho com uma organização chamada Jovens com a Missão. Trabalhei muito tempo assim na área de evangelismo, área pastoral, e também nos últimos anos eu tenho me dedicado demais ao ensino, né? Eu sou também escritor, me tornei um escritor, temos aí 13 livros editados, e então isso acaba te dando muita visibilidade, né? Nós temos uma base missionária aqui na região metropolitana de Curitiba, onde passam aproximadamente 1.500 alunos por ano, não é? Gente aí de todo o Brasil e também de fora do Brasil. Acabou que, como escritor também, pela misericórdia de Deus, praticamente todos os meus livros eles têm saído assim de best-seller. Então, acabou que a gente também implantou uma gráfica, editora, tivemos que entrar um pouco aí no empreendedorismo, né? E, inclusive, com o crescimento desses cursos que a gente dá agora também, tivemos que empreender aí, estabelecendo um instituto, né, de desenvolvimento de conselheiros, e assim nós vamos servindo a nossa geração, né? Esse é um resumozinho aí da minha história, né? Muito importante, pastor, muito importante. Nós vamos entrar... Eu fiz aqui alguns... Meu amigo pastor Salomão fez alguns questionamentos aqui comigo. Sim. Mas para a gente ter uma visão melhor do nosso país. O presidente Jair Bolsonaro diz assim: nós temos que colocar o Brasil no lugar devido que ele merece, né? Essa é uma frase que ele sempre escuta. Sim. Outras frases ditas anteriormente: o Brasil é um país de futuro, o futuro está aí, o Brasil é um país continental, o Brasil é um país rico, e tantas coisas. Mas aí a gente vê que o negócio não anda, né? O negócio não anda. E eu li um livro muito interessante do colega meu de bancada, aliás, de parlamento, que é o Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, né? É um deputado muito preparado, conhece bem a realidade do Brasil. E ele escreveu um livro assim: Por que o Brasil é um país atrasado? Aí a gente até pode se chocar, mas se a gente for ver, nós amargamos um atraso mesmo, bem considerável, comparando com as nações desenvolvidas. Nós não vamos aqui pegar os nossos vizinhos, não. Mas comparando as nações desenvolvidas, a gente vive mesmo um atraso, porque a gente patina. Nós temos aí algumas surtos de crescemos não sei quanto, melhorou não sei quanto. Aí, 3, 4 anos depois, nós amargamos um descrescimento e uma queda de 8 anos. E aí a gente dá um passo na frente, dá 3 atrás e fica naquele negócio. Então, por que o Brasil não anda? Por que o Brasil não consegue, apesar de ter toda essa dádiva de Deus dentro desse país, que é um país que tem tudo, de minério, tudo que você... uma rede fluvial e marítima, e também de terrestre que podia ser usado com trens. Enfim, nós temos aí solo, sol, vento, tem tudo. E por que a gente não engata? Por que não dá certo, né? Então, essa é uma pergunta... Puxa vida, essa é uma pergunta assim, muito chave, muito importante, né? Assim, o difícil de responder essa pergunta, porque ela envolve uma equação com, eu diria, dezenas de variáveis, né? Exatamente. A gente pode responder essa pergunta numa perspectiva histórica, numa perspectiva sob vários ângulos, né? Olhando aí, examinando essa questão sobre vários ângulos, não é? Isso realmente são assuntos realmente para um livro, né? Mas, honestamente, assim, na minha maneira de ver, eu poderia dizer
assim, só desenvolvendo algumas coisas aqui, que o problema ele é essencialmente moral, né? Essencialmente moral. Inclusive, quando a gente começa a fazer uma comparação entre nações que desenvolveram e nações que ficaram ancoradas no atraso, o grande divisor de águas aí, isso tem muito a ver com uma revelação de Deus nas Escrituras, por incrível que pareça, né? É interessante, sem uma revelação de Deus nas Escrituras, todo governo ele tende à corrupção. O homem sem Deus, ele é essencialmente enfermo, é doente. Tem um livro muito interessante, inclusive, que é o fundador da nossa organização, Loren Cunningham. É um homem que já pregou o evangelho em todas as nações, sem exceção, não é? Assim, um homem piedoso. E a experiência do Loren, né, assim, um cara que conhece o mundo inteiro, sem exceção, ele escreveu esse livro que chama-se O Livro que Transforma as Nações. E ele começa a contar a história das nações e explicando por que cada nação se tornou no que ela se tornou em virtude do relacionamento dessas nações com os fundamentos da Bíblia. Principalmente com a cultura, os fundamentos da cultura judaico-cristã. Principalmente a cultura judaica, né? Porque a Bíblia é o seguinte, no Antigo Testamento, você encontra ali, você divisa os alicerces para você estabelecer uma nação que, inclusive, deveria se tornar modelo para o mundo. No Novo Testamento, você já tem mais os alicerces para você fundar uma igreja, né? Sim. Mas eu diria o seguinte, eu acho que o grande segredo, a gente sabe, toda receita de sucesso, às vezes ela é um fardo, né? Você coloca um peso. Mas tem um ponto aqui que é muito chave. Eu diria assim, a receita do sucesso é uma coisa só, é integridade. Integridade, né? Por exemplo, né, o senhor citou o Bolsonaro. Qual que é o grande segredo do fenômeno Bolsonaro? Né? É exatamente ali o Salmo 15. É um cara simples, que fala a verdade, que é íntegro. O que quer dizer ser íntegro? Você ter compromisso com a sua palavra, não é? Sincero, honesto, uma pessoa franca, humana, justa, né? Que não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Resumindo, uma pessoa confiável. E isso é música. Isso é música para o povo brasileiro. Então, quando você encontra uma pessoa honesta, íntegra, isso é o que faz qualquer casamento dar certo, qualquer família dar certo, qualquer igreja dar certo, qualquer empresa dar certo, qualquer governo dar certo, qualquer nação dar certo. É integridade. Essa integridade. Quando a Bíblia fala da sabedoria de Deus, fala assim, a sabedoria de Deus é primeiramente pura. E essa palavra pura, no original, tem esse sentido de ser íntegro, honesto, a pessoa que não se corrompe, que não se vende, que não negocia valores, principalmente esses valores que estabelecem a ordem moral, a ordem eterna de Deus, né? Então, assim, esse é o ponto. Então, só para a gente aprofundar um pouquinho mais assim, essa elaboração sobre esse dilema do Brasil, que é um país tão rico, né, como o senhor falou, tão viável, não é? Mas, puxa vida, a gente vem patinando aí por séculos, né? Então, veja bem, eu acho que o problema tem muito a ver assim, com a questão cultural, ou seja, a nossa cosmovisão, não é? O nosso sistema de crenças que forma a maneira como a gente interpreta a realidade, né? Então, eu acho que algo assim, quando a gente estuda a história da humanidade, por exemplo, se tem, principalmente aqui dos 500 anos para cá, a gente pode definir assim, um evento fundamental, que foi um divisor de águas na história das nações. Primeiro foi a Reforma Protestante, não é? Então, a gente tinha ali uma corrupção institucional da igreja
não é? Com todo respeito à Igreja Católica, e sempre ali teve o remanescente, a Igreja Católica, uma contribuição tremenda, né, para a humanidade, mas toda a igreja ela está sujeita a se corromper, não só a católica, como a evangélica. A Bíblia fala de falsos pastores, falsos irmãos, até falsos cristos, né? Mas, então, com esse movimento da reforma, ali houve realmente um divisor de águas, né, que eu vou explicar daqui a pouquinho, e também uma outra coisa assim, que dividiu o mundo assim em países que são bem ou mal sucedidos, foi a resposta dada à desigualdade, a questão da desigualdade em virtude da Revolução Industrial e tal. Então a gente tem a resposta que veio pelo pensamento judaico-cristão, não é, que, vamos dizer, a gente pode, assim, de uma maneira bem tosca, definir como capitalismo, né? E a resposta marxista, não é? Sim. A resposta marxista, que veio aí a luta de classes e tal. Sim. Veja bem, a questão essencial, essa foi a questão essencial do século passado, a questão da desigualdade, como lidar com a desigualdade social. Primeira coisa, a gente tem que entender de onde vem a desigualdade, o porquê da desigualdade, não é? A desigualdade é boa ou ela é ruim, né? Porque ela tem o seu caráter positivo, tem o seu caráter negativo, não é? Então, que tipo de resposta nós estamos dando para a desigualdade? Essencialmente, a desigualdade ela vem da liberdade, vem do livre-arbítrio. Eu sou livre para fazer escolhas que podem me levar para uma condição de escravo até. Como eu sou livre para fazer escolhas, a Bíblia fala, viste um homem diligente nas suas obras, entre reis será posto, não será colocado com os de baixa sorte. Não é? Então, para você acabar com a desigualdade, você tem que acabar com a liberdade. Você tem que ter um regime totalitário, ou então você amadurecer a sociedade, como aconteceu com os países nórdicos, né? Ali a Finlândia, a Suécia, que são países que desenvolveram tanto o conceito de liberdade, são países menores, que você consegue realmente reduzir esses índices aí de desigualdade social, né? Mas olha só, o grande segredo desses países que prosperaram, não é? Principalmente quando a gente faz uma comparação da colonização no Brasil com a colonização nos Estados Unidos, né? Mas o grande divisor é isso, é a Bíblia como base moral para todas as áreas da vida. É importante a gente entender que a Bíblia ela não é um livro religioso só. A Bíblia é um manual de espiritualidade, sim, mas ela é também um manual de psicologia, filantropia, sociologia, biologia. Você vai encontrar verdades, princípios, valores na Bíblia para todas as áreas e condições da existência, não é? Inclusive, e na Reforma Protestante, isso foi o que aconteceu, não é? Só as Escrituras. Então, houve um reabibliamento, um redescobrimento de verdades bíblicas que haviam sido esquecidas. Na Reforma também, o que eles fizeram? O que Calvino, Lutero fez? A educação básica foi sistematizada. Não é? Tem a história lá de Calvino, que foi o cara que restaurou lá Genebra. Genebra era conhecida como uma cidade fedorenta, mal cheirosa, de tanto bêbado, tanta prostituição que tinha. Não é? Mas o que ele fez? Ele começou, e essa é a chave, né? É uma sistematização da educação básica. Também, você vê, o cristianismo como estilo de vida e não como um mero assim, rótulo religioso, né? O Calvino ele falava assim, os céus estão nos assistindo. Tem um mundo espiritual que nos assiste. Ou seja, a adoração não é só 2 horas de culto na igreja aos domingos. Também, olha só uma outra sacada da reforma, o conceito da adoração associado à vida profissional. Então, por exemplo, o senhor é um parlamentar.
não é? Eu sou um pastor, vamos dizer, mas o que o Senhor faz é tão sagrado quanto o que eu faço de pregar o evangelho, Perfeito. não é? Então, toda profissão, quando a gente estuda sobre o sacerdócio lá no Antigo Testamento, a gente observa isso. O sacerdote, ele congregava uma série de funções. Ele era o pastor, ele era o político, ele era o investigador de polícia, ele era o cozinheiro. Ou seja, toda profissão, quando exercida para a glória de Deus, não é, de acordo com os princípios estabelecidos por Deus, passa a ser sagrado. E o último ponto assim, aí, que eu acho que é a chave de tudo que a reforma trouxe e que fez esses países serem tão poderosos, foi a revolução no campo da sexualidade, no campo da família, o conceito do casamento. Porque, olha só, doutor Jaziel, assim, eu trabalho com sociologia há 30 anos, né? A gente trabalha com o povo. E sabe qual que é uma das conclusões que eu cheguei? Né? Assim, nós podemos resumir a restauração de uma sociedade no conceito do casamento. Você pode observar, as nações que melhor definiram o casamento e a família são as que mais prosperaram. Não é? Quando você tem esse modelo bíblico de um casamento monogâmico, aquilo que eu falei, voltando ao início, lealdade, fidelidade, não é? A exclusividade conjugal, então você tem filhos protegidos, não é? Você tem uma sexualidade protegida, não é? Hoje, eu lembro, um tempo atrás eu estive lá em Moçambique, eu fui muito alertado, assistindo inclusive uma entrevista lá do governo, e eles falando sobre o problema dos relacionamentos múltiplos. O que são os relacionamentos múltiplos? Porque imagina, um país que vem de guerra civil, por exemplo, em Angola, teve um momento lá que eram 20 mulheres para um homem, porque os homens morreram na guerra. Então, o que são os relacionamentos múltiplos? Aquele homem, ele começa a ter filho com uma mulher aqui, outra ali, outra lá, outra lá, outra lá, outra lá. Quer dizer, no final, ele não é marido de ninguém, ele não é pai de ninguém, e a sociedade vai se transformando num bolsão de miséria e violência. Entende? Então, o que Lutero fez? O Lutero, ele entendeu que, inclusive, o modelo eclesiástico, na época, que se baseava lá no celibato, estava totalmente errado. Esse conceito de santidade baseado no isolamento, né, na abstinência conjugal, estava errado. Inclusive, ele se casou, né? E ele falava assim, olha, 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. Então, quando a gente coloca toda a nação, né, como ali essas nações que nós falamos aqui, ali nórdicas, escandinavas, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, esses países foram os países que melhor definiram o conceito de casamento e família, né? Isso até os anos 1960. De lá para cá vem havendo aí, a coisa está descambando também, né? Mas esses países, é por isso que eles se tornaram incomparavelmente mais prósperos, mais fortes. Você chega na Finlândia, por exemplo, você respira o ar da integridade, né? As pessoas são íntegras, são austeras, não é? Então, esse é o grande segredo. Onde que a gente precisa de trabalhar? Por exemplo, né, igual nos Estados Unidos, nesses lugares a gente vê lojas que você entra na loja, você pega o produto que você quer, não tem caixa, você dá o dinheiro, você pega o troco e vai embora. Entendeu? Será que a gente pode fazer isso aqui no Brasil? Então, a gente tem uma população ainda, vamos dizer, uma população abençoadíssima, mas, assim, que vem de uma herança, de uma construção, porque o que estabelece esses fundamentos morais é a religião, não tem jeito. Todas as vezes e todas as culturas ou nações que quiseram tirar Deus do mapa, essas nações entraram por caminhos muito ruins, né? Muito interessante. Eu vou, mas muito bom, porque esse assunto, essa pergunta aí vale um debate de semanas, né? Essa verdade, que eu verdade. fiz. Você vai longe. Eu acho que é o remédio para nós, a discussão
desse assunto aí. É o que nós estamos precisando, é discutir isso aí para tirar o ensino e o remédio, para que a gente possa mudar e ter outro resultado. Mas, meu querido pastor, tem um assunto também muito interessante. Aliás, essa pergunta que nós vamos aqui discutir, essa questão, nós vamos discutir aqui um pouquinho. Nós estamos vivendo num país em que está sendo colocado em prática o marxismo cultural, porque eu entrei na universidade aí uns tempos, já faz tempo, já sou meio velhinho, mas quando eu comecei letras, eu já fui muito influenciado por aquela... Eu já disse uma vez aqui numa live que o ídolo lá para nós apresentado era o Che Guevara. E para mim o Che Guevara era a solução da América do Sul, da América Latina, aquele médico obstinado para lutar pela liberdade, quando a gente sabe, já é sabido há muito tempo, pelo menos para nós aqui, que é outra pessoa, né? Na verdade foi um sujeito totalmente diferente do que foi pregado para nós. Então, em vez de fazer uma luta acirrada para implantar o socialismo, que nós vamos falar também um pouquinho, foi optado por essa escolha de trabalhar nas universidades, e foi trabalhado isso há muitos anos, depois veio para o ensino médio, o ensino primário, e agora está sendo praticado até na terra infância. Criancinhas já estão sendo doutrinadas. Então, essa metodologia funcionou. E nós estamos aí correndo atrás de um prejuízo grande, que essa foi uma das razões que o ministro Abraham Weintraub foi tirado do Ministério da Educação. Sim. Porque ele lá tinha uma função grande, importantíssima para nós, principalmente nesses valores, que eu acredito, e isso aí é uma verdade, quanto mais o homem estiver próximo de Deus, melhor ele vai servir para ele mesmo e para os outros. Né? Sim. Ele vai ter mais cuidado, então isso aí é mostrado, é um padrão de Deus. Então, então ele fez essa luta lá no MEC, lá é exatamente o centro de toda essa estrutura, porque lá não são palavras, são leis. As palavras estão registradas. Então lá existe toda uma programação dentro dessa estrutura de desconceito, de desconstrução, de família, de valores. Sim. Entendendo? O aborto é pregado, exatamente a quebra, essa ruptura do conceito de família. Né? Família pode ser duas pessoas do mesmo sexo, não tem problema. Então, lá existe toda essa estrutura escrita. E essa foi a causa de que contrariou a muita gente o nosso ministro Abraham. Né? Eu acredito que esse ministro agora, o reverendo Milton, vai ter grandes lutas a travar. Então, nós vivemos nessa condição, né? Desse implantação desse ensinamento terrível do socialismo para nós, né? Para nós. E fica aquela confusão, e eles ficam pregando que o socialismo tem a ver com o cristianismo. Nada a ver. Que Deus quer que nós sejamos justos. Justo que eu digo que praticamos a justiça, né? Que nós somos justificados, mas que a prática da justiça é um dever nosso, de praticar a justiça, né? Então eles acham que esse negócio, vamos ajudar todo mundo, mas isso faz parte do que Jesus ensinou. Jesus não ensinou marxismo a ninguém e não aprova o que é contra ele, porque o marxismo é uma coisa contra a Deus, porque eles desprezam a Deus, eles fazem um trabalho anti-Deus, então eles fazem escárnio de Deus. Então, nós vivemos isso mesmo aqui no Brasil, estamos vendo os frutos que eles plantaram durante todas essas décadas aí. O senhor vê assim também? A palavra está com o senhor. Exatamente, né? Sim, exatamente. Quando a gente faz assim uma comparação entre o cristianismo e o marxismo, né? Até normalmente eu falo assim, nessa coisa de capitalismo e socialismo, hoje, não é tomar lado de ser capitalista ou socialista. Nós já temos o nosso lado. Qual que é o nosso lado? É a cultura judaico-cristã, as escrituras sagradas, né? Porque o progressismo, ele é muito versátil, né? Quando a gente fala o progressismo, é exatamente
esse retrocesso moral. É você tirar Deus de cena, quer dizer, você Exatamente. acreditar em Deus, você acreditar no princípio da família patriarcal, quer dizer, isso na forma deles entenderem é totalmente errado, né? Então, às vezes o progressismo ele está tanto na direita quanto na esquerda, não é? Mais na esquerda, eu diria, né? Mas o nosso lado aí é a cosmovisão judaico-cristã. Mas quando a gente faz esse paralelo entre cristianismo e o socialismo, veja bem, assim, são diametralmente opostos, né? Eu poderia aqui, vamos dizer assim, estabelecer, eu tenho até uma aula, né, sobre isso, que eu faço esse comparativo, são mais de 15 pontos que entram assim em conflitos profundos, mas pegando aqui o aspecto básico, né? Por exemplo, que foi aí que o marxismo iniciou com essa fala da luta de classes, né? Você dividir a sociedade, né? É interessante que, inclusive, Paulo e outros apóstolos, né? Eles, estranhamente, eles ordenavam que os servos fossem submissos aos seus senhores como a Deus. E ele também ordenava que, da mesma forma, os donos tratassem bem os seus servos, os seus funcionários, assim como Deus trata a todos, nivelando todo ser humano debaixo do senhorio divino. Olha só que revolução! O servo, né? O servo e o senhor, vamos dizer, né? O empregado e o patrão, eles poderiam estar em classes diferentes, classes sociais diferentes, mas eles faziam parte do mesmo reino de justiça e amor. Então, cada um deles aí prestaria contas das suas motivações, das suas escolhas, a um só Deus, que é o Senhor de todos, né? Então, o Evangelho, ele não tolera um tratamento desigual baseado em posses, baseado em posições sociais, né? Obviamente, né? Não tolera a injustiça, né? Isso, não tolera a injustiça. Não é? Você julgar uma pessoa, não é, por aquilo que ela tem ou deixa de ter, não é? Discriminar as pessoas, muito pelo contrário. Ao longo aí da história, lógico, a gente vê uma luta de classes e a questão é como você lidar com a luta de classes, porque às vezes as injustiças também existem, né? Então nós devemos instigar essa luta de classe ou nós devemos frear essa luta de classes e trazer respostas justas, não é? Então, Karl Marx, ele foi além de instigar a luta de classes. Ele desenvolveu essa ideia que, inclusive, se não tiver uma luta de classe, nós temos que provocar essa luta. E assim construir no futuro uma sociedade utópica que não existe, não é? Sem classes. Olha só, quais foram os resultados disso? Primeiro foi uma ditadura. Não é? Porque se você quer eliminar todas as classes, você só consegue isso estabelecendo uma ditadura. Uma sociedade unida e silenciada pelo medo. Depois, o que a gente observa? O socialismo no mundo livre, né? No mundo, vamos dizer assim, entre aspas, democrático, nós temos o quê? Uma sociedade ressentida, agressiva, dividida, não é? Homem sendo julgado contra a mulher, essa coisa machismo, feminismo, hétero, homossexual, os negros, os brancos, não é? É só briga, briga, briga. E o que a Bíblia fala? Um reino dividido, ele não subsiste. Ele não subsiste, não é? Por isso assim que a fala de Jesus é uma revolução moral de dentro para fora que mexe com as motivações humanas, não é? Então, a gente precisa de reestruturar a nossa economia, eu diria, em cima disso, não é? Quando a gente vê ali, por exemplo, a parábola dos talentos, né, que Jesus conta, é muito interessante. Assim, quando a gente pensa até em lidar com resolver, ter uma economia que realmente funciona para todos. É o que a gente chama aí a economia de mercado e que, graças a Deus,
viu, doutor Jaziel, é o que o nosso ministro da Economia vai estar fazendo. Pensa num Pronto, cara pronto. que realmente está colocando o Brasil nos trilhos certos. Por isso que, na minha opinião, assim, eu estou seguro que o Brasil, economicamente, vai sair do buraco que ele está. Eu tenho certeza disso. Pronto. Porque os princípios são confiáveis, eles funcionam. Entendeu? Sim. O que vai dar mais trabalho, como o senhor falou, é a área da educação. Porque realmente ali a gente tem muita gente com uma cosmovisão que se fundamenta nisso, né? Uma cosmovisão ateísta que quer destruir a família, o direito à propriedade, que são Sim. os fundamentos daquilo que faz uma sociedade dar certo. Então, Tá? a liberdade, o direito à propriedade são fundamentos, são princípios que isso aí, esses fatos vieram antes do legislador, vem antes da lei, esses princípios, da personalidade, da pessoa em si, a liberdade e o direito à propriedade. Vem antes das leis. Né? Isso. Porque, olha só, isso, todo país bem-sucedido, a Constituição deles está fundamentada nas leis mosaicas, as leis de Moisés, que foram resumidas ali nos 10 mandamentos. Você pode pegar os 10 mandamentos e resumir os 10 mandamentos em 3 alicerces, 3 fundamentos. Qual que é o primeiro? Liberdade religiosa, não é? Deus, não é? Primeiro mandamento ali é Deus, que a gente fala é a liberdade religiosa. O segundo mandamento é família. Então, tem 2 mandamentos ali nos 10 mandamentos que alicerçam a família, que é não adulterar e honrar pai e mãe, não é? Então, toda família que obedece esses 2 mandamentos aí, olha, ela realmente vai ser poderosa na face da terra. E o terceiro é propriedade, que vem não roubar, não assassinar, não cobiçar. Então, você resume os 10 mandamentos em 3 alicerces, que é liberdade religiosa, família e direito à propriedade. Se você... É um tripé. Se você quebrar esse tripé, você pode ter certeza que essa sociedade vai colapsar. Mais cedo ou mais tarde, ela vai entrar em colapso. Né? Muito importante, muito importante. Mas, olha só, até voltando aqui nesse assunto da economia, o que é uma economia de mercado? Vamos pensar aqui nas classes sociais, porque vem essa coisa toda da desigualdade, que hoje isso é um paradigma muito importante da gente entender. Né? Olha só, primeiro vamos pegar aí o empregado, porque a massa da população hoje está na condição de procurar um emprego. Não é quantos milhões de desempregados nós temos hoje, né? Então, o empregado é aquele cara lá na sua área de competência, está buscando um emprego, um salário, uma subsistência, né? Talvez ele ainda nem tenha uma área de competência, vamos dizer assim, mas quando ele consegue um emprego, ele vai ter oportunidade, às vezes até de aprender uma profissão, não é? Aí você tem ali o empresário, quer dizer, o empresário já está numa outra classe, né? Eu diria, na parábola dos talentos, o empregado é o que recebeu um talento, não é? O empresário é o que recebeu 2 talentos, não é? O empresário é o idealizador do negócio, é o cara das ideias, que entende as demandas, abre o negócio certo, né? Então, ele precisa de bons profissionais e ele vai oferecer oportunidade, treinamento profissional, desenvolvimento técnico para os empregados que estão colaborando com ele ali, não é? É assim que ele vai se tornar mais competitivo e cresce, né? E você tem um investidor, que é uma outra classe mais alta. Então, o empregado, o empreendedor e o investidor. O investidor já é classe alta, não é? É o cara que recebeu 5 talentos, vamos dizer. Porque Jesus fala, a um ele deu 5, a outro 2 e a outro 1 talento. Veja bem que Deus não é comunista. Ele não deu 5, 5, 5, 2, deu 5, 2 e 1, de acordo com a sua capacidade. Então, o investidor é aquele cara que ele teve sucesso financeiro. Normalmente, o investidor está procurando o empresário, não é? Porque o investidor ele tem o dinheiro, mas às vezes ele não tem a ideia.
O empresário tem a ideia, mas muitas vezes ele não tem o dinheiro. Entendi. Então, na cosmovisão bíblica de economia, você não joga uma classe contra a outra, você sinergiza esses potenciais. Entendeu? Inclusive, assim, quanto mais pessoas investidoras você tem, né? E também quanto mais empresários você tem, mais oportunidade você vai dando para o povo poder subir essa escada do sucesso. Perfeito. Inclusive, o senhor sabe que até nos modelos mais avançados, até do socialismo, o rico ele não é enxergado como inimigo do pobre, ele é enxergado como um elevador social. Tem um ditado nos Estados Unidos que fala assim: quando a maré sobe, todos os barcos se levantam. Ou seja, quanto mais ricos você tem numa sociedade, mais chance o pobre tem, né? Mais oportunidade ele vai ter de ser bem sucedido na vida. Não é? Eu falei, nós temos uma gráfica lá. Por exemplo, eu tinha um cara que prestava serviço para a gente, trabalhava numa empresa enorme e tal, mas ele foi desenvolvendo know-how até que ele saiu dessa empresa. Ele era só um funcionário. Hoje, ele foi funcionário daquela empresa há alguns anos, saiu da empresa, abriu a empresa dele, não é? E se bobear, hoje ele já está mais rico que o antigo dono dele. Agora, veja bem, né? E aí vem um outro ingrediente, né? Porque você tem a classe baixa, média, alta, e entra aqui o governo, que é o funcionalismo. Quanto mais uma empresa cresce, quanto mais investidores você tem, né? E as empresas vão crescendo, mais imposto você paga. Então, o que o governo tem que fazer? Ajudar as empresas a crescer. Ele vai arrecadar o governo, mais. ele não produz renda. Ele vai arrecadar mais. Ele vai arrecadar mais. Né? E aí, corrigir algumas diferenças. Ele vai assistir aqueles que precisam mais. Ele vai ter mais olha recursos. só, esse é o modelo que a gente está vendo aí, assim, é o modelo contrário, é o modelo adotado em Cuba, adotado na Venezuela, adotado agora na Argentina. As empresas já estão saindo da Argentina, rapaz, já estão vindo para o Brasil. Graças não a é? Deus. Então, olha só, mas a gente fica triste por eles. É verdade. Né? Então, quando a gente entende, isso é economia aberta, economia de mercado, onde o governo, o interesse do governo é ajudar a vida do empresário, do investidor, não é? Porque assim ele vai ter mais recursos, não é, para fazer a administração pública que ele precisa de fazer, não é, em prol de toda a nação. Esse socialismo que é feito aqui do Brasil, quer dizer, eles confundem, por exemplo, filantropia com socialismo. Quer dizer, o governo pega o recurso, né? Porque filantropia é quando alguém dá o que eu tenho, mas desde que eu consinta. Eu vou, quer dizer, filantropia faz quem pode. É uma decisão sua, minha, de quem tem. Nos Estados Unidos, o que é que eles fazem? Os grandes empresários que têm grande fortuna, eles resolvem doar uma parte da fortuna deles e fazem livremente. Né? Mas olha só, doutor Jaziel, esse é o grande diferencial que eu falei entre o capitalismo, que tem um capitalismo aí que é bem mesquinho, e a cultura judaico-cristã. Porque na cultura judaico-cristã a gente tem a generosidade. Sim, não adianta aquela síndrome da prosperidade louca. Sim. Lembra quando Jesus fala de um cara que enriqueceu tanto, vou fazer celeiros maiores, alma, regala-te, desfruta. Louco. Hoje pedirão a tua alma e tudo que você juntou para quem será. Então, o cristão, ele tem esse coração generoso, não é? E Deus é assim, ele ama a prosperidade dos servos, não é? Então Deus tem muito para todos, né? Esse é o paradigma. Agora, entra também aí uma outra questão também que é muito importante, né? Que é essa questão do assistencialismo e do desenvolvimento social, que essa é uma questão muito chave hoje. Não é? E veja bem, aqui o sistema de crença, ou seja, a ideologia,
ela determina os valores e princípios adotados pela pessoa, né? Toda pessoa é previsível pela ideologia dela, não é? Então, é muito importante, inclusive, a gente entender essa diferença aqui, porque às vezes a gente pode estabelecer assim uma mentalidade de assistencialismo ou uma mentalidade de desenvolvimento social. Essas duas coisas aqui, elas têm espaço na Bíblia, não é? Tanto o assistencialismo quanto o desenvolvimento social. Só que no assistencialismo, veja bem, a ajuda assistencialista, ela tem que ser uma ajuda sempre o quê? De curto prazo, não é? Por isso que a gente tem que entender como que essas ações devem funcionar, né? Relacionar entre si, não é? Porque senão a gente acaba até causando mais prejuízo do que benefício. Pronto, Não é? são medidas emergenciais. Sim. Medidas Isso, emergenciais. Né? isso. E tem data para começar e data para terminar. Né? Falou tudo. O assistencialismo demorado, ele começa a viciar o pobre, o necessitado na miséria. Ele gera dependência. Sim. Ele não vai fazer uma pessoa produtiva, ele vai fazer uma pessoa que tende a parasitar. Então, você não está fortalecendo o pobre, você está humilhando o pobre. Exatamente. Não é? E você está fortalecendo a condição dele de pobreza. Então, é muito importante assim essas coisas serem bem medidas. Agora, qual que é aqui entra o campo da política. Porque isso passou a ser uma sacada eleitoreira muito grande. Não é? Então, assim... lógico, todo mundo sabe desse populismo irresponsável que você mantém o pobre ali, você tira dele e depois devolve uma mixaria e segura o voto dele. Exatamente. Não é? A gente vê, puxa vida, por que essa transposição do São Francisco foi sair só agora? Gente, um projeto de mais de 20 anos. É porque havia interesse daquela dependência. Rapaz. Então, assim, é isso assim, que a gente vê que é triste, porque essa situação já podia ter sido revertida há tanto tempo. O Nordeste é uma terra rica, fértil. Se você faz uma irrigação, puxa vida, você vai resolver o problema de tanta gente, não é? E aí vem, então, essas medidas. Quando a gente fala de desenvolvimento social, você sempre tem que incluir uma parcela da responsabilidade da pessoa. Sim. Tipo assim, você vai ajudar a pessoa desde que a pessoa queira também se ajudar, né? Ela tem que ser responsável. Você dá o talento, mas cobra dele a produção. Exatamente. Tem uma prestação de contas. Tem uma prestação de contas. E essa prestação de contas, veja bem que ela é radical. Tem gente que olha para Jesus como um guru, paz e amor, mas olha, assim, eu costumo dizer que o assistencialismo é a teologia dos milagres. E milagre tem muito a ver com compaixão. Sim. Antes de Jesus fazer um milagre, ele se compadecia. E muitas vezes é isso, você se compadece do povo e isso canaliza o poder de Deus. Então vem o assistencialismo, né? Mas a gente vê também o desenvolvimento social no ministério, não dos milagres, mas no ministério do ensino de Jesus, principalmente nas parábolas. Você vê, essa parábola dos talentos mesmo, é impressionante como Jesus responsabiliza as pessoas. Como ele vai do céu no inferno em 2 segundos. Sim. Inclusive, é uma coisa, porque quando você está lidando com leis, os resultados às vezes não são imediatos, mas eles são precisos. Ninguém escapa de semear o que colheu. Então, por exemplo, o cara que foi irresponsável, né, o cara que enterrou o talento, não é? O cara que se tornou inútil, que não quis negociar, sabe? Porque quando a Bíblia fala saiu a negociar, a palavra negociar aí significa negar o ócio. O que é negociar? Negar o ócio, negar a preguiça. Você vencer realmente a sua passividade e se tornar útil, produtivo.
O conceito de miséria na Bíblia tem a ver com o inútil. Quem que é o miserável? É o inútil. Então, tem a diferença entre o pobre que não pode trabalhar e o pobre que não quer trabalhar. É diferente. Você tem que lidar com essas pessoas de maneira diferente. E a Bíblia diz que é aquele que não trabalha, que não coma. Que não coma, exatamente. Então, olha só o que Jesus disse. Jesus foi radical. Né? Ele fala, né, assim, tirai o talento daquele que só tem um, que foi negligente, que enterrou. Ele fala, mal e negligente servo. Pronto. E dá ao que tem 10. Olha só, se Marx ouvisse isso, ele ia ficar doido. Exatamente. Entendeu? Né? Então, ao que tem, será dado e terá em abundância, ao que não tem, até o que tem será tirado. Porque, veja bem, o reino de Deus e o mundo espiritual, o mundo moral, ele não tolera a irresponsabilidade. Nós vamos ter que responder pelas escolhas que nós estamos fazendo. É lindo, muito lindo. Então, a gente tem que saber ajudar as pessoas. Né? Eu penso que o Brasil hoje, doutor, ele não está num momento... assim, lógico, muita gente ainda precisa de assistência, mas eu acho que a gente precisa muito mais de projetos de desenvolvimento social. Então, por exemplo, na sua região, aí no interior, não sei, puxa vida, tem lugares que nós temos que pensar em pôr escolas profissionalizantes, levar empresas para esses lugares, investir no empreendedorismo local, projetos assim. Entende? Porque, rapaz, o povo nordestino é criativo, é inteligentíssimo. Rapaz, pensa numa terra boa de semear. Trabalhador e resistente. Isso, muito resistente. Isso. Então, se a gente começar a fazer políticas públicas com integridade, com honestidade, não é? E criando essas oportunidades que são fundamentais, que são básicas, não é? Rapaz, nós podemos mudar essa região aí, realmente transformar o Nordeste numa Califórnia, entendeu? A gente tem tudo para isso, não é? Pois é. Infelizmente, foi até o que aconteceu quando os reformadores holandeses passaram lá pelo Pernambuco, né? Eram judeus que acabaram sendo expulsos e fundaram Manhattan. Em vez de Manhattan ser no Brasil, no Nordeste, você vê, porque tudo é uma questão de mentalidade, né? Essa cosmovisão cristã. E graças a Deus, hoje, nós estamos vivendo no Brasil uma revolução nesse sentido, uma revolução de cosmovisão. Não é? É uma transfundação. A igreja evangélica cresceu muito, a igreja cristã cresceu muito, e nós estamos trazendo novamente esses valores que fizeram com que essas nações dessem certo, né? Agora eles estão sendo implantados também no Brasil, e nós vamos vencer. Um propósito puramente de Deus, né? Um propósito puramente de Deus. Deus tinha esse propósito. Meu querido pastor, nós estamos aqui já nos encaminhando para o final. Eu tô adorando esse papo aqui por mim. E nós íamos longe, mas já o peço para no futuro bem próximo nos encontrar, porque algumas coisas ficaram para a gente comentar. Foi muito bom. Maravilha. Eu ficaria aqui o dia todinho. Adorei, gostei demais. Então, a palavra para o senhor fazer as suas considerações finais. E aí, a gente está pedindo também para o pessoal nos seguir, né, nas redes, né, essas redes sociais, né, Instagram, Twitter, essas coisas assim, Facebook, para a gente vai interagindo e formando essa comunhão e essa participação de pensamentos, que esta é a oportunidade que Deus nos dá para a igreja se levantar como influenciadora e mostrando que realmente todos esses princípios estão na Bíblia. E se a gente cumprir a palavra de Deus, a gente é bom para si mesmo, é bom para Deus e bom para os outros. Então, com as suas considerações finais, e repito, agradecer muito pela sua participação. Está com a palavra. Então, gente, olha só. Eu acredito que tem uma janela de favor sobre a nossa nação, sobre o Brasil. Também acredito que, por aquilo que Deus tem feito na igreja cristã nessa nação, nós elevamos a batalha aí para o nível de governo.
nós temos que entrar nessa área da política com muita integridade, muita austeridade. Quer ser um político de sucesso, seja honesto, né? Isso. E nós vamos de treinar esses políticos, levantar esses políticos, porque a questão é a ocupação. A igreja, às vezes, ela foi muito mal ensinada, dizendo que religião e política não combinam. Né? Daí é que vem o conceito grego do idiota. O idiota é exatamente a pessoa que prega isso. Né? É a pessoa que não se importa com política e acaba sendo governado por aqueles que se importam. Né? Os maus governantes. Então, Deus está levantando aí uma classe de políticos íntegros, honestos, capacitados, não é? E eu acredito que essa janela de favor que está sobre o Brasil, uma janela de prosperidade, ela vai se estender. Né? E vai se estender por quanto tempo nós formos fiéis. Não é? Como ali a Bíblia fala, né? Se diligentemente ouvirmos a voz de Deus, obedecermos seus mandamentos, Deus vai nos colocar por cabeça, e não por cauda. Né? Nós vamos ser um exemplo para as outras nações do mundo. Então, um beijo no coração de todos aí. E o que a gente puder fazer para ajudar, viu, doutor Jaziel? Nós estamos juntos, não é? Que o senhor seja uma voz realmente ali naquele parlamento, não é? Uma coluna da firmeza e da verdade. Deus te abençoe. Está aqui essa figura ímpar. Doutor Jaziel é um grande político aqui, o único deputado federal evangélico no Ceará e 100% também alinhado com o nosso presidente Bolsonaro, nas votações e no trabalho aqui. Pastor Cote, nós desejamos levantar um movimento muito forte de direita cristã aqui no Ceará, né? Despertar, a igreja tem sido despertada, mas trazer homens como o senhor para trazer esse assunto. Olha a quantidade de pessoas que nós alcançamos aqui, quase 150 pessoas no pico de audiência, ao vivo, e as pessoas pedindo assim, queremos mais sobre esse assunto, porque pouco se fala, especialmente sobre economia e cristianismo, né? Assistência social e cristianismo, são assuntos que a gente precisa trazer para a igreja, porque eu acho que isso também deve ser pregado nos púlpitos. E eu queria me convidar para o senhor vir aqui pessoalmente um dia a Fortaleza, vai estar com a gente. Nós vamos fazer. A gente vai combinando aí no futuro, né? Normalmente eu tenho uma agenda muito pesada, né? Imagina. Mas é interessante porque a igreja, às vezes, ela ficou muito assim com aquele evangelho da salvação, de aceitar Jesus e ir para o céu. Não é? Mas Jesus não falou só eu sou a porta, ele falou eu sou o caminho, e é um caminho insondável aí. É o que eu falei, a Bíblia ela tem verdades, valores, princípios para todas as áreas e condições da existência, os fundamentos para um governo, para uma nação ser bem-sucedida, está tudo aí. Não é? E nós precisamos realmente de discipular a nossa geração dessa forma, com profundidade. Não é? Verdade. Eu costumo dizer, mais do que um avivamento, a gente precisa de uma reforma. Isso é reforma, né? É um reabibliamento. Pudesse dar um conselho rapidinho para o nosso Paulo Guedes, o que é que o senhor diria para ele, assim, um conselho principal? Rapaz, olha, eu acho que eu que tenho que pegar uns conselhos com ele ali, né? Mas se eu pudesse dizer assim, algo para ele, né? Eu não sei assim, se ele é uma pessoa que já teve uma experiência com Jesus, mas só está faltando isso, porque os valores do reino, principalmente aí dentro da perspectiva da economia, é impressionante como ele é alinhado. Porque os princípios de Deus, eles funcionam, independentemente da pessoa ser crente ou não. Né? Se você pratica aqueles princípios, você vai ter os resultados de uma ou de outra maneira. Né? Mas, olha, nós estamos muito bem munidos aí com o Paulo Guedes, é um professor, né? Tem uma visão muito madura de economia, é show demais. Né? Pois um abraço, foi uma alegria, foi um prazer, pastor, viu? Muito satisfeito. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço, gente. Estamos aqui nos despedindo do nosso convidado especial e em breve... Amém. Deus abençoe a todos. Estaremos juntos aí em breve, se Deus quiser. Forte abraço. Se Deus quiser. Até a próxima. Obrigado, pastor Cote. Pastor Jaziel, parabéns por esse trabalho
E vamos juntos nesse trabalho de conscientização política cristã aqui nessa cidade, no estado de Ceará. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Um beijo. Até a próxima.